diária do sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Nós estamos no terceiro canto, no capítulo 3, que é intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. O verso de hoje é o verso número 7. Então, um aviso aqui para o altar, antes de ler o verso, que o Sr. Chaitanya já tomou banho, já está sequinho, já recebeu uma massagem com olhinho, só isso. Se quiser, tá? Se Fernando está esperando. Está esperando a vez dele. Então, antes de ler aqui o verso, vamos entoar um mantra em que nós reverenciamos a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lendo aqui o verso em sânscrito. Tatra hirtasta naradeva kanya pujena nirtva harim marta bandhum utaya sadyo jagarhu praharsha vrindanuraga prahita valokai. Tradução é o seguinte: ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento e se ofereceram para ser suas esposas. Vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Narakasura raptou muitas filhas de grandes reis e as manteve aprisionadas em seu palácio. Mas quando o Senhor matou o demônio e entrou na casa dele, todas as princesas se animaram, enchendo-se de alegria e se ofereceram para se tornarem suas esposas, porque o Senhor é o único amigo dos aflitos. Se o Senhor não as aceitasse, não haveria possibilidade de elas se casarem, porque o demônio as raptara da custódia de seus pais e por isso ninguém concordaria em se casar com elas. Segundo a sociedade védica, as moças são transferidas da custódia do pai para a custódia do esposo. Uma vez que estas princesas já tinham sido tiradas da custódia de seus pais, teria sido muito difícil que elas conseguissem algum outro esposo, além do próprio Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas. Om Jnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Vancha kalpa tarobhascha kirpa sindhu eva chapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, os salvadores das almas caídas. Mukam karoti vanchalam pambum langayate grimya kirpa tamaham vandeshri guru dinataranam. Ofereço minhas reverências a meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas.
relendo o verso. Ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento e se ofereceram para ser suas esposas. Hare Krishna. Então, aqui quem está falando é Uddhava, que é primo de Krishna, devoto de Krishna. Está contando algumas histórias da vida de Krishna. Ele está juntamente com Vidura, que é devoto de Krishna, tio dos Pandavas. E nesse momento que eles estão conversando, faz pouco tempo em que Krishna, que é o próprio Deus, voltou para o mundo espiritual. Então ele está relembrando alguns acontecimentos aqui da vida de Krishna. Então a gente está vendo, né, quando Narakasura ele raptou várias princesas. Vou explicar também que Narakasura, né, falou demônio Narakasura. Então, só para explicar que esse conceito de demônio não é aquele conceito ocidental que a gente costuma ter de demônio, né, de um ser que é o arqui-inimigo, né, de Deus, o rival de Deus. Deus não tem nenhum rival, não tem ninguém páreo para Deus, obviamente, mas a gente pode ter, pelas nossas más ações, pelas nossas más escolhas, por um mau uso do nosso livre-arbítrio, qualidades que nos afastam de Deus. Em sânscrito se chama asura. Asura, divino, asura, não divino. Então, às vezes a gente traduz como demoníacas, né? Tendências materialistas, ateístas, tudo isso é traduzido como não divino ou demoníaco. Então, esses assim chamados demônios, eles são, na verdade, almas puras, né? Toda alma, na verdade, é pura. Como a água. A água natural, ela é pura, mas quando mistura com outras coisas, outros elementos, ela fica impura. Mas a água mesmo, a água é pura. Tudo que não é água ali está sujando a água. Então, a alma é pura, e aí, dependendo, né, da nossa mente ali, nosso falso ego, nosso intelecto, a gente vai criar essas qualidades, né? A gente pode estar agindo de uma maneira divina ou de uma maneira demoníaca. Então, só para vocês entenderem aqui esse conceito de demônio. Então, Narakasura era uma pessoa que, nessa alma que estava nesse corpo de alguém com tendências contrárias a Deus, né? Invejosas de Deus, ateístas, demoníacas. E ele havia raptado várias princesas, como foi dito aqui no verso e no significado de Prabhupada também. E aí, Krishna, como o bom mocinho que ele é assim, né? A princesa é raptada por algum malfeitor, aí o mocinho vai lá salvar a princesa, que eram várias princesas, e Krishna foi lá salvar as várias princesas que estavam lá presas por Narakasura. Isso é interessante porque Deus, quando ele vem aqui à Terra, ao mundo material, ele faz várias, assim, atividades, né, para atrair a nossa atenção. A gente tem falado sobre isso. Então, por exemplo, essa é uma história clássica, né? É a mocinha raptada e vai o mocinho lá salvar, né? Difícil que a gente ouça assim eu não lembro se eram 16 mil, né? Eram muitas mocinhas que tinham sido raptadas, então geralmente era uma só. Mas as pessoas gostam desse tipo de história, né? Ou algumas pessoas gostam desse tipo de história. Então Krishna exibe esse tipo de atividade para atrair a mente das pessoas que gostam desse tipo de história. Então, como a gente tem falado, Krishna exibe histórias de romance, histórias de doce, histórias infantis, histórias de luta, histórias de guerra, vários tipos de histórias maravilhosas, para atrair a mente
Isso significa Krishna, né? Krishna é aquele que atrai. Então ele vai atraindo a mente das pessoas através das suas atividades maravilhosas. Então o que acontece é que quando ele vai salvar as esposas, elas falam assim, ficam muito felizes, como foi narrado aqui, de verem, né, o salvador delas, ainda mais suprema personalidade de Deus, Krishna, que é pleno de beleza, de força, de conhecimento, de fama, de renúncia. E elas falam assim, agora você vai ter que casar com a gente, porque como foi dito, e a gente tem lembrado isso, né, nas últimas leituras, como elas foram raptadas, aqui Prabhupada explica, né, as mulheres, elas dentro da sociedade védica, elas recebem uma atenção especial, uma proteção especial, né? As mulheres, elas são muito importantes, né? As mulheres, as crianças, os idosos, as vacas, né, que dão ali o leite, vários subprodutos. Então, as mulheres, elas são especialmente protegidas. Então, ela sempre tem que estar sob proteção, né? Sempre tem que estar protegida. Primeiro ela está protegida pelo pai, depois ela se casa, ela é protegida pelo marido, depois, né, se o marido ali abandona o corpo, acontece alguma coisa, ela é protegida pelo filho, mas ela é sempre protegida. E o marido, né, recebe, assim, tradicionalmente, né, a esposa da mão do pai, né? Então passa do pai para ali o marido. Mas como elas tinham sido raptadas, então um outro homem havia tocado nelas, né, alguma coisa nesse sentido, elas falaram, não, ninguém vai aceitar casar com a gente, ninguém vai querer casar com a gente, porque a gente não está se passando da casa dos nossos pais, para a casa do nosso esposo, né? A gente foi raptada e nós agora somos assim intocáveis, né? No sentido de ser assim aptas para um casamento. E aí Krishna aceita casar com elas pelo desejo delas. Então, quando a gente ouve que Krishna teve 16.108 esposas, a gente tem falado sobre isso. A gente não pode achar assim, esse Krishna era muito danadinho, olha só como ele era luxurioso. A gente não pode pensar com a nossa mente mundana. Não é porque Krishna queria ter muitas esposas, porque ele queria desfrutar de todas elas. Não, porque Krishna ele é autossatisfeito. Mas ele quer proteger e dar prazer aos seus devotos, né? Então, essas princesas, elas eram devotadas a Krishna e Krishna aceita dar essa proteção ao devoto. Aqui fala, né, que ele é Artabandhu, que é o amigo dos aflitos. E Krishna é assim, ele protege quando a gente está aflito. Às vezes Krishna até coloca a gente em aflição, porque muitas vezes a gente só vai se aproximar de Deus quando a gente está aflito. E nem o pessoal fala, né? Mesmo o ateu, na hora que o avião está caindo, fala, meu Deus. Então, às vezes Krishna faz isso, nos coloca em aflição. Às vezes a gente lembra de Deus quando a gente está aflito. Estou lembrando agora da tia de Krishna, que era uma grande personalidade, uma grande devota, a Rainha Kunti, em que ela falava que ela tinha sofrido muito na vida dela, né? Muito. Mas ela falava assim que ela desejava que repetidas vezes acontecessem aquelas calamidades, porque quando isso acontecia, ela se refugiava em Krishna e podia ficar lembrando de Krishna. Então, Krishna ele dá essa proteção aos aflitos. A gente lembra da história de Draupadi quando ela estava quando estavam tentando despi-la ali na assembleia, cheia de gente. E só um segundo. Francisco, não vai esquecer sua japa, hein? Francisco, não vai esquecer sua japa, tá? Nossa, mesmo. Você me fala.
Então, quando estavam tentando despedir Draupadi ali na Assembleia, ela vai e ela ainda tenta, assim, tenta pelo próprio esforço, né, assim, não deixar que aquilo aconteça, puxa o sari ali para não desnudá-la, mas ela vê que ela não está conseguindo, daí ela solta o sari, joga as mãos para cima e chama Govinda, né, me ajude. Govinda é um dos nomes de Krishna. E aí, quando ela faz isso, ela está ali aflita, Krishna é o amigo dos aflitos, ele, né, misticamente vai dando ilimitado tecido ao sari dela. Então, quanto mais puxam o sari dela, mas ela nunca fica desnuda, porque vem mais e mais e mais tecido, ela nunca fica desnuda. Porque Krishna é o amigo dos aflitos. Tem um mantra que é bonito, às vezes os devotos recitam, né, antes da leitura, ou geralmente sempre recitam também dentre aqueles vários mantras da cerimônia de fogo, que é He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Então, ele fala, né, que Krishna Karuna Sindhu, ele é um oceano de misericórdia. Ele fala de Dinabandhu, ele fala, ele é o amigo dos caídos. Eu lembrei porque ele fala Artabandhu, ele é o amigo dos aflitos, e ele também é Dinabandhu, ele é amigo dos caídos. Então, Krishna, Deus, ele é muito misericordioso, sempre está pronto para dar misericórdia para aquele que quer a misericórdia dele. Ele fala isso no 10º capítulo da Bhagavad Gita, no verso 11, ele fala sobre isso. Ele fala como ele ilumina os devotos de dentro do coração. Primeiro que no verso... é isso, né? No verso 10, ele fala que para aqueles que estão devotados a ele, ele dá o conhecimento que permite com que eles se aproximem de Krishna. E aí no verso 11 ele fala assim, que ele é misericordioso, por essa misericórdia especial para com esses devotos. Tesham eva anukampartam. Porque por essa misericórdia especial, ele dentro do coração, ele dá a luz brilhante do conhecimento que dissipa a escuridão que é nascida da ignorância. Então, essa é a misericórdia de Krishna. Ele está sempre pronto para reciprocar à medida que a gente se aproxima dele. Ele fala, Yeyatamam prapadyate tam sataiva bhajamyaham. À medida que alguém se aproxima de mim, eu reciproco proporcionalmente. Bem, então é isso. Vou reler o verso, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário. Ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento e se ofereceram para ser suas esposas. Hare Krishna. Então, pelo que eu estava vendo,